Você controla um personagem que pula em tartarugas e pega cogumelos para tentar resgatar uma princesa. Você move os bonequinhos coloridos num tabuleiro e, jogando dado, compete com seus amigos para ver quem chega ao fim primeiro. Você encaixa blocos coloridos de diferentes formas em uma tela que vai ficando cada vez mais apertada, quanto menos organizado você é. Você clica em círculos no ritmo da música. Jogos. Uma das formas de diversão mais envolventes e viciantes que a gente já inventou. Não é à toa que tantas pessoas adoram jogar uma partida de truco com os amigos depois de um dia cansativo, ou de se aventurar em um jogo solo para viver uma história emocionante, ou disputar online para provar sua habilidade. Todos esses nos transportam para aquele estado de flow, em que nossa mente se esquece dos problemas do mundo real e tudo o que importa é a glória momentânea daquela situação desafio que nós mesmos escolhemos enfrentar por puro prazer. Mas você já parou para se perguntar o que é de fato um jogo? E não tô só falando de jogos eletrônicos, por mais que esse seja o foco do vídeo. Qualquer coisa que a gente chama de jogo, tipo de tabuleiro, um esporte, ou até mesmo jogos que só requerem comunicação para existir, como Quem Sou Eu ou Pedra, Papel, Tesoura. O que essas atividades têm em comum que nos faça concordar em chamá-las de jogos? Segundo a Oxford Languages, um jogo é uma atividade que tem como objetivo a diversão, o entretenimento, e que segue regras que determinam quem ganha e quem perde. Parece contraditório, né? Para fugir do mundo real, cheio de complicação e decepção, a gente inventa uma situação com regra que a gente tem que obedecer, ou seja, mais restrição ainda. Mas mesmo assim a gente se diverte. Mas a definição do dicionário não me satisfaz. Sem muito esforço eu consigo pensar em vários exemplos de jogos bem populares que não se encaixam nessa descrição, mas ainda assim são, inegavelmente, jogos. Por isso, vamos falar sobre alguns exemplos de jogos que desafiam esse conceito e, no final, tentar encontrar essa essência jogo que todos têm em comum. Vamos começar por onde a minha vontade de descobrir mais sobre o assunto começou. Yume Nikki, em japonês, Diário dos Sonhos, é um jogo criado por Kikiyama que você pode baixar de graça na Steam e jogar. E é nesse momento que eu paro tudo e te peço, por favor, reserva uma horinha de alguma noite para jogar esse jogo, você com certeza não vai se arrepender. Ok, voltando. A sensação que o jogo passa é como se você fosse jogado de paraquedas numa história que já estava rolando antes mesmo de você chegar. Quando você abre o jogo pela primeira vez, é apresentado um tipo de slideshow que serve de tentativa de tutorial, e é jogado num quarto no qual nem consegue sair. Depois de fuçar um pouco pelo quarto e falhar miseravelmente nesse jogo aqui, você tenta dormir e... é jogado no mesmo quarto de novo. Mas, dessa vez, dá pra sair dele e entrar no mundo dos sonhos da protagonista perturbada, Madotsuki. Quando você passa pelas primeiras portas, você não sabe se era pra estar entendendo alguma coisa, se tem algum detalhe que você perdeu ou pulou uma parte do tutorial. É bem confuso, mas é uma sensação única desse jogo. Com certeza os cenários que você vê não são aleatórios, né? Tem que ter um motivo por trás disso, né? Depois de navegar um pouco por esses lugares, você se depara com alguma coisa meio fora do lugar. E ao interagir... nesse momento, a sua mente te lembra daquele tutorial meia boca do início e você finalmente tem alguma coisa para procurar ali. Efeitos. Eles são como skins para sua personagem. Alguns com habilidades especiais que te deixam acessar lugares específicos ou provocar eventos. Alguns amigos meus tentaram argumentar que, por ter efeitos e um final, Yume Nikki é um jogo como todos os outros. Mas tem alguns detalhes muito importantes que não dá para ignorar. O jogo não te dá nenhuma dica de quantos efeitos existem, de que o jogo tem final, como alcançá-lo ou se ele sequer está ligado de alguma forma aos efeitos. É complicado chamar a coleta dos efeitos de objetivos se não é claro ao jogador nem se eles são necessários. Eles são mais como um passatempo ou easter eggs legais que acompanham a sua exploração pelo mapa. Outro elemento que reforça essa atmosfera fantástica bizarra dos sonhos é a trilha sonora super não convencional. Com exceção da música que toca quando você vai salvar o jogo, toda a trilha sonora é composta por loops de trechos de pouquíssimos segundos, que, de alguma forma, demoram muito mais para ficar cansativos do que se imagina. A maioria das músicas são lentas, tristes ou até um pouco medonhas. As trilhas por si só são tão curtas que consegui achar um vídeo no YouTube que consegue compilar a OST inteira em menos de 9 minutos, mesmo com o jogo contendo 55 músicas diferentes. Esse pequeno detalhe te coloca ainda mais nesse estado de transe dos sonhos. Funciona como um passo além para diferenciar esse jogo dos demais,
e imersar o jogador ainda mais no seu mundo. Em Humanic, a história nunca é esclarecida. Os motivos do criador nunca são revelados, e ao menos que você passe dias explorando o mapa ou pesquise no Google, o final é inalcançável. E fica por isso mesmo. É uma experiência muito diferenciada. É como se o jogo não quisesse que você o terminasse. Ele só existe e você pode acessá-lo quando você quiser. Isso torna o jogo extremamente rejogável, pois depois de ter achado alguns efeitos, explorado algumas salas e cansado, o jogador pode só salvar, fechar o jogo e esquecer dele. Mas assim que sentir vontade de entrar naquele mundo de novo, posso garantir que vai achar lugares ou eventos novos para explorar. Eu mesmo já vi muitos amigos jogar nesse jogo e eu já tentei algumas vezes. Mas mesmo assim, quando eu fui gravar a gameplay de fundo para esse vídeo, eu consegui ativar um evento que eu nunca tinha visto antes e encontrei uma área completamente nova para mim. Parece que o jogo tá sempre crescendo e cada vez que você volta ele tá maior. Algumas teorias para lore desse jogo, que falam sobre a razão pela situação da Madotsuki, envolvem principalmente abuso, visto pela estranheza e sugestibilidade de alguns bichos encontrados nos sonhos dela. Isso deve ter sido acompanhado de algum trauma, já que ela se recusa a sair de casa no mundo real. Mas uma coisa indiscutível é que ela com certeza passou por algo ruim e tem problemas psicológicos por causa disso, considerando como o jogo acaba, mas eu não vou mostrar isso para não estragar para quem quiser tentar chegar lá sem ajuda. O que nos resta pensar sobre como jogadores é o que exatamente aconteceu, e isso pode ser visto como um objetivo para alguns também. Outro mistério por trás... Água. Outro mistério por trás desse jogo é seu próprio criador, ou criadora, Kikiyama. Não sabemos seus pronomes, nome, origem ou motivo por ter feito Humanic. O máximo de informações que temos sobre sua relação com o jogo vem desse Q&A. Que tipo de jogo é? DS? PS2? É um jogo de PC criado com RPG Maker e disponibilizado de graça na internet. Qual é o gênero? Não é terror, nem gurô, é um jogo aconchegante. Não consigo sair do quarto. Use a cama para dormir. Para onde eu deveria ir? Você pode ir para onde quiser. O que deveria fazer? Você pode fazer o que quiser. Se eu tivesse que dizer algo, recomendaria coletar os efeitos. Efeitos? Coletá-los é mais divertido que só andar. Eu não consigo encontrá-los. Continue tentando e dê seu melhor. Uma escolha de palavras interessante que eu gostaria de destacar é na resposta: se eu tivesse que dizer algo, recomendaria coletar os efeitos. Ou seja, nem mesmo Kikiyama diz que os efeitos são o objetivo do jogo. Apenas recomenda coletá-los, mas só se realmente tivesse que falar alguma coisa. Ela diz que pode se fazer o que quiser no jogo, ou seja, o objetivo real é só se perder nesse mundo e aproveitar, fazendo o que quiser lá para alcançar isso. Humanic, sem objetivo, sem mensagem clara, sem criador concreto, sem um jeito de ganhar ou perder, por que a gente ainda chama isso de jogo? Só porque controlamos um personagem, ou porque tem uma história mesmo sendo misteriosa, ou porque em algum momento rola crédito? Vamos olhar mais alguns exemplos e ver se a gente chega em algum lugar. Esse jogo tem uma energia bem diferente do último em quase todo aspecto, mas a grande diferença é que, nesse caso, o motivo pela peculiaridade do jogo é bem explícito, e é quase que o objetivo principal dos criadores. Tale of Tales, um estudo indie composto por Ori Harvey e Michael Seymour, tem a missão de criar arte para o que eles chamam de sistema interativo dos computadores. Ou seja, eles não estão focados em fazer jogos com competição, recompensa, vencer e perder, mas sim obras de arte jogáveis, que qualquer um, independente da experiência com esse meio, pode aproveitar. Fazer jogos não jogos é uma especialidade desse grupo, e depois de um amigo meu me contar deles quando apresentei a ideia para esse vídeo, eu precisei dar uma olhada. O jogo que eu escolhi experimentar foi The Graveyard. Ele não tem menu principal, tela de configurações ou ajustes de controles. Apenas instruções e os créditos do jogo na tela de pausa. As instruções dizem: você anda com ela até o banco, à frente da capela. Você a vira e a deixa sentar. Ela olha para trás ao banco quando está pronta para sentar. Ela senta. Quando você terminar, você anda com ela de volta ao portão. E vocês dois deixam o cemitério e saem do jogo. Depois de testar um pouco os controles, você percebe que só pode fazer uma coisa: andar. Você vira para os lados usando os direcionais para a esquerda e para a direita e aperta para frente ou para trás para andar. Não tem um botão de interação ou uma forma de mover a câmera. É literalmente só andar e pausar o jogo. O banco é visível do portão, o lugar onde o jogo inicia. Mas depois de alguns passos você percebe que vai demorar um pouco para chegar até aquele banco. A senhora anda bem devagar, lentamente se apoiando em sua bengala no chão. Pelos movimentos dela, dá pra perceber que ela tá bem velha já. Isso diz um pouquinho sobre o provável motivo dela estar visitando o cemitério.
Uma coisa em comum que eu posso apontar sobre esses jogos que fogem da nossa expectativa de jogo é que eles parecem, na maioria das vezes, te colocar no lugar de alguém, de alguma forma. Em Yume Nikki, você explora o sonho de Madotsuki. É como se a gente pudesse bisbilhotar um pouco a mente de alguém que passou por algo que quem não passou não poderia entender. E no caso desse jogo, somos forçados a acompanhar o ritmo da velhinha. Mas, mesmo com toda essa lentidão, enquanto eu andava com ela, eu ia pensando na personagem. Eu não tinha ansiedade alguma para chegar no banco. Vê-la andar até lá e imaginando a história por trás da situação já me entretinha o suficiente. Eu me sentia ali do lado dela, acompanhando e imaginando pelo que essa pessoa que eu não conheço já passou e por que ela tá ali sozinha. Depois de chegar no banco, você a vira e ela senta. E alguns segundos depois, o jogo começa a tocar uma música. A letra dessa música é em holandês, mas felizmente o jogo nos dá a legenda em inglês. Ela começa citando algumas pessoas, provavelmente conhecidos da senhora que estão enterrados naquele cemitério, brevemente mencionando suas vidas e causas de morte, como tuberculose, miomas, câncer. Um pouco depois, segue a falar sobre coisas como ácido no granito, palhas de aço tirando fora anos e datas e um formão talhando seu próprio nome. Essas coisas parecem fazer referência ao processo de manter lápides do cemitério e as preparar para enterros. A música acaba com as frases: aqui é calmo, aqui é seguro. Na próxima vez talvez eu fique. Então não estarei aqui mais. Não mais. Sugerindo que a velhinha já esteja esperando a própria morte e seu destino naquele mesmo cemitério. Eu já deveria avisar o quanto antes que eu sou uma pessoa péssima em compreensão de texto artístico. Então sinto muito se perdi algum tópico que essa música cobre. Eu juro que eu tô tentando o meu melhor. Essa música nos lembra da nossa mortalidade e da inevitabilidade da morte, nos dando uma dica de o que talvez esteja se passando na mente da personagem. Muitos que ela conhecia já se foram. Ela viveu para ver tudo isso acontecer e sabe que, em breve, é a vez dela. Nesse momento, o jogo te dá uma escolha sem que você perceba. Se você fica para escutar a música toda, no meio, a senhora falece. E não tem mais o que fazer se não fechar o jogo. Esse foi o final que eu peguei na minha primeira jogatina. E isso me deu um choque muito grande. No único lugar em que há um pedacinho sequer de informação, o jogo te fala que ele acaba com você acompanhando a senhora até o portão depois de se levantar do banco. Mas a velhinha acabou de morrer e você não pode fazer nada. É quase como se o jogo mentisse pra você. Mas depois de pensar nisso um pouco, eu pensei que talvez isso tenha sido de propósito. A maioria dos jogadores iriam querer ouvir a música até o final, e os desenvolvedores provavelmente sabiam disso. O falecimento da personagem antes de podermos acabar o jogo me fez pensar sobre como a morte não é algo programável. Nós temos objetivos e compromissos com as outras pessoas, mas nem paramos para pensar que tudo isso poderia ser interrompido se a pessoa não estivesse mais ali. E isso acontece, em muitos casos, sem aviso prévio. Ao mesmo tempo que sentimos que isso é uma enorme injustiça do universo, não temos o que fazer além de aceitar e seguir em frente. Nesse caso, fechar o jogo e aceitar esse final. Partindo da hipótese que a velhinha morreu de tristeza no final anterior, esse próximo final trata de seguir em frente, deixar o passado para trás e se contentar com o presente. Enquanto a senhora conta a história dos seus falecidos amigos e ou familiares, podemos interrompê-la e terminar o jogo do jeito esperado, levantando-a do banco e guiando-a até o portão do cemitério. Por mais que esse final tenha uma mensagem menos profunda e existencial do que o outro, ele também nos diz algo. Sim, as pessoas que você amava se foram antes de você, mas isso não significa que eles queriam que você sofresse por eles. Então levanta desse banco e vai aproveitar a vida que lhe resta. Agora, vamos deixar a filosofia e o papo existencial de lado e vamos dar uma descansada. Uma meditada, aliás. Para esse exercício, feche os olhos e se imagine como uma montanha no espaço. É isso, acabou. Esse é o próximo jogo. Mountain consegue ser menos jogo do que o último que a gente discutiu. Em The Graveyard, pelo menos você controla um personagem com seu teclado. Mesmo não tendo muito poder sobre o que a velhinha fazia fora andar, você ainda a controlava. Em Mountain, o maior input que você dá no jogo todo é no início, quando o jogo te pede para desenhar algumas coisas aleatórias, como seu propósito, tristeza, morte e Deus. E logo após isso, uma montanha gerada.
Não tem como saber se sua montanha é personalizada pelos desenhos ou não, ela só aparece. A partir desse momento, seu papel é só observar a montanha que gira pelo espaço. Ela tem umas árvores, pássaros, objetos caindo nela de vez em quando. Depois de fuçar um pouco, você percebe que pode tocar música com seu teclado, girar a montanha, dar zoom ou zoom out, mas é só isso. Você é um mero observador da montanha enquanto ela existe, sem poder mudar muito seu destino. É tipo um The Sims, só que você não personaliza seu personagem e ele só fica girando e falando baboseira de vez em quando. Esse jogo, parecido com o último, é como se fosse um protesto aos jogos. Ele é feito para desafiar esse conceito. Mas diferentemente do último, e aqui entra minha opinião e subjetividade, esse jogo é chato. Mas tia, você só achou chato porque esperava um jogo, e esse foge no não, é chato. Esse jogo faz sim um bom trabalho em nos fazer pensar sobre o que é um jogo, mas de um jeito péssimo. The Graveyard contava uma história e tinha mensagens filosóficas. Tudo isso enquanto provava um ponto e desafiava o mercado. Já Mountain é só um jogo em que você não faz nada, além de ver uma montanha. E lembra quando eu disse que dava pra girar a montanha e tocar música? Pois é, nem isso serve pra alguma coisa. Mas voltando agora pra objetividade e análise do que realmente importa. O jogo todo é isso. Você vê amanhecer, anoitecer, as folhas ficando vermelhadas, caindo, nevar, chover. É um mini mundo que, de vez em quando, solta umas frases como: não consigo descrever propriamente essa noite apocalíptica. E sinto uma grandiosa comunhão dentro dessa manhã cremosa. Mountain é mais uma daquelas obras que quebram o paradigma, semelhante àquele movimento, o dadaísmo, em que alguns artistas só expunham objetos comuns como arte. Mas nesse caso, em vez de chamar uma roda de bicicleta num banco de arte, estamos chamando uma montanha giratória de jogo. Não é à toa que ele não é vendido como um jogo normal. A maioria das análises que eu vi tratam Mountain como uma obra de arte de sua própria categoria, como um quadro que se move e existe na tela do computador. Mas isso não inibe o fato de que qualquer um que olhe isso chame de jogo. Tanto que tá na Steam. Por favor, me paga os R$2 de volta que eu gastei nisso. No final das contas, a mensagem de Mountain existe, só que de forma implícita. E ela é: você quer me chamar de jogo? Então azar o seu. Tá, agora o próximo jogo é... Ah, já sei. Everything is Going to Be Okay, que eu vou chamar só de Be Okay pro resto do vídeo, é o jogo mais diferente até agora. Na verdade, Natalie Lawhead, a criadora do projeto, é contra chamar Be Okay de jogo. Em uma entrevista ela diz que jogo é um termo que acaba restringindo o artista quando ele trabalha num projeto. Segundo ela, só larga de jogo e tenta explorar o que outros formatos seriam se fossem interativos. Criativamente falando, é bem libertador. Natalie usa o termo Zine interativo para descrever Be Okay. Zine sendo descrito por ela como uma escrita pessoal junto com colagens de imagens abstratas picotadas para falar sobre algum tema. Mas, mesmo com a criadora sendo contra chamar o projeto de jogo, eu tenho bastante confiança em dizer que qualquer pessoa que não sabe o que é um Zine chamaria isso de jogo. E é disso que eu tô atrás nesse vídeo. Nesse Zine, você não controla ninguém de forma direta, você apenas navega por uma área de trabalho com várias páginas, cada uma com seu jeito próprio de funcionar. Em algumas você responde perguntas como você mesmo, em outras você acessa diários. Já em outras você controla bichinhos fofinhos, pitiquinhos. Nossa, é uma gracinha. No começo, Be Okay só parece um compilado de personagens engraçadinhos dizendo coisas levemente depressivas, absurdas ou até compreensivas. O tipo de coisa que pensamos de vez em quando, mas levadas ao extremo. Esse design todo tem o objetivo de comunicar o que se passa pela mente da criadora, com cada pedacinho falando sobre um tópico mais específico, mas com todos juntos comunicando um estado mental, ou pelo menos parte dele. Por exemplo, na página 22, somos apresentados a um coelhinho contente dizendo que tudo é como era para ser. Momentos depois, ele é cortado ao meio e diz que não precisamos nos preocupar, tudo é como era para ser. Assim, podemos escolher com que tom queremos que o coelho repita a frase. Se dissermos isso de forma triste, perdemos amigos. Warning, your tone is costing you friends. Mas se dissermos de forma feliz, nossos amigos ficam contentes. Your friends resonated with this. Depois de tanto dizer isso e desistirmos, uma janela aparece perguntando se tem algum conselho padrão que eles possam nos dar, nos dando um botão de escolher um conselho ignorante aleatório.
Keep it up. Hold in there. Keep fighting the good fight. You will be fine. You're doing so good. Quando achar um que gosta, o jogo te deixa fazer um cartão de encorajamento com aquela frase. Depois disso, a história do coelho continua e vai ficando mais e mais absurda, com ele sendo feito de barco por algumas minhocas. Mas, durante a história, telefones clicáveis vão aparecendo com o título help.exe. Abrir um desses programas de telefone te dá uma conversa direta com o que eu acredito ser a criadora do jogo, contando seus problemas diretamente para você. Nessa conversa pelo telefone, a narradora conta sobre as dificuldades dela com perda, depressão e de lidar com tudo isso. Ela conta sobre ser fortemente julgada por seus amigos por estar deprimida, sendo dita que esse sentimento era egoísta e errado, e tendo que fingir estar bem para não deixar seus amigos bravos com ela e eventualmente os perder. Ela diz querer fazer de tudo só para ter alguém que realmente a escutasse. Conversas diretas como essa estão espalhadas pelo jogo em meio a outras formas sutis de passar as mesmas mensagens. Como é visto pela história do coelho que, no fundo, fala sobre o mesmo problema que a pessoa no telefone, só que metaforicamente. Esse não é o caso na maioria das outras páginas, da mesma história ser representada tanto de forma metafórica quanto de forma direta no mesmo lugar. Mas escolhi usar esse exemplo como primeiro justamente pelo contraste que ele tem. Uma coisa que eu acho bem interessante é o impacto que essas histórias têm em quem participa da obra. Alguém que passou por uma situação parecida pode se ver naquela história e se sentir mais confortável, sabendo que não está sozinha. Outro que nunca passou por aquilo pode se conectar com a criadora, que viveu aquilo na pele, e saber um pouco melhor como se colocar no lugar de alguém que está sofrendo com o problema. Já quem escreve tem uma maneira criativa e libertadora de comunicar sua vivência, que vai alcançar muito mais gente do que uma conversa com um amigo, por exemplo, sendo capaz também de transmitir os sentimentos de forma muito mais eficaz através da arte. Outra página que chamou muito a minha atenção é uma das últimas, a página 25. Nela, uma personagem diz se sentir bem sobre si mesma e vai se admirar em frente ao espelho. Porém, no espelho é retratada uma imagem distorcida da personagem que, toda vez que ela se examina no espelho, diz uma frase extremamente tóxica. O espelho diz coisas como: I wish you would be normal. You are not good enough. You are too cute to take serious. Nobody to respect you. If you would be less sweet, you would attract less predators. It's likely to smell you. No one in their right mind would be able to love you for who you really are. Be a better liar. Mas a personagem age como se estivesse se vendo normalmente, ignorando os comentários do espelho. Eu acredito que esse monstro do espelho representa a forma como a personagem se vê diante do julgamento dos outros, mas ignora. As mensagens transmitidas por essas páginas são reforçadas nas páginas perdidas, que são outros zines menores, mais ricos em texto, em que a criadora fala diretamente com você, seja através de um monólogo ou de poemas. Todas as 3 páginas perdidas são mini ambientes virtuais que lembram computadores antigos, cada um com joguinhos, historinhas engraçadas e, no centro de tudo, uma conversa com Natalie. Elas falam sobre tudo: depressão, abuso, abandono, miséria, toxicidade, traumas. São quase como um canal direto com a criadora, um pequeno resumo de algumas experiências que ela teve. Esse design foi lindo de explorar. No começo, eu achava que era só um compilado de coisas bobinhas que, de vez em quando, falavam sobre assuntos com que se pode relacionar, como pressões da sociedade e expectativas. Mas, quanto mais fundo eu ia, mais eu percebi que era uma forma de transmitir sentimentos, experiências e sensações extremamente artística, eficaz e criativa. Mesmo tendo me ouvido falar tanto sobre Be OK, eu ainda recomendo que dê uma olhada e tente interpretar por si só as partes de que eu não falei nesse vídeo. Ver o design em primeira mão provoca um sentimento completamente diferente. E eu deixei mais que o suficiente de fora para que quem assistir possa aproveitar o design depois. Você pode baixá-lo de graça na itch.io, eu vou deixar o link aqui na descrição. Queria deixar essa parte do vídeo para falar rapidamente de alguns outros exemplos que ou não são jogos, ou são jogos, mas não são jogos não jogos. Entendeu? GeoGuessr, por exemplo, é indiscutivelmente um jogo, em que o jogador é colocado em um ponto aleatório no mapa mundi e a partir de pistas obtidas pela Street View do Google, tem que deduzir em que lugar do mundo ele foi jogado. O que eu acho interessante de GeoGuessr é que os desenvolvedores pegaram um ambiente que claramente não é um jogo, um mapa com função de visão em primeira pessoa, e transformaram em um jogo apenas adicionando alguns elementos competitivos, como pontuação, tempo limite e alguns modos multiplayer. A questão é, quantos desses elementos podem ser removidos sem que o produto final deixe de ser um jogo? O multiplayer com certeza não é necessário, visto que existem inúmeros jogos de um só jogador por aí.
O limite de tempo não faz parte da essência de ser um jogo também. Mas se removêssemos a pontuação, a noção de se nosso chute foi correto ou não, o jogo já não é muito diferente de apenas um mapa com Street View. A única diferença é que você não sabe onde a sua visão tá, e isso por si só não é muito divertido. Outro ponto que gostaria de trazer atenção são os filmes interativos, como Black Mirror Bandersnatch e Minecraft Story Mode. Quando eu entrava nessa discussão de definir jogo com os meus amigos, filmes interativos sempre foram um problema, algo que era difícil de se entrar em um consenso. Por exemplo, eu nunca vi ninguém chamar Bandersnatch de jogo. É só um filminho em que quem joga pode escolher algumas coisas de vez em quando e mudar a progressão da história, assim mudando a personalidade do protagonista. Já Minecraft Story Mode é um jogo, sem dúvidas. Isso é meio contraditório, porque quem já jogou sabe que as escolhas pouco fazem diferenças naquele jogo, muito diferente de como é em Bandersnatch, mas mesmo assim não chamamos este de jogo, mas sim aquele. Eu acho que nesse caso o que mais nos influencia é o contexto e o visual. Black Mirror é, sem discussão, uma série, do mesmo jeito que Minecraft é um jogo. A combinação da ligação de Bandersnatch com Black Mirror e o fato dele ser atuado com pessoas reais nos afasta um pouco da ideia de jogo. Nosso cérebro não acende os mesmos neurônios, sabe? Já com Minecraft Story Mode, os personagens são animados e representam bonecos do jogo. Então a gente intuitivamente o agrupa com os jogos, embora não tenha muitos elementos em comum fora a similaridade visual. Um outro caso interessante são as visual novels, como Doki Doki, Tsukihime, Danganronpa... Como que fala isso? Danganronpa. Um outro caso interessante são as visual novels, como Doki Doki, Tsukihime, Danganronpa e, é claro, não dá pra esquecer, Faustão Dating Sim. Como você é gostosa. Esse gênero tem muito em comum com os filmes interativos, no aspecto de sua função principal ser contar uma história na qual o jogador tem o poder de escolha de vez em quando. O quanto essa escolha interfere na progressão da história varia para cada visual novel, mas, independente disso, todas elas são chamadas de jogos. Porém, dessa vez, diferente de como foi para os filmes interativos, não tem nenhum contexto ou visual para seguir, apenas o próprio jogo para se avaliar. Na verdade, eu percebi isso enquanto estou gravando agora. Faustão Dating Sim é, imagem de gente de verdade, que nem Bandersnatch é atuado por gente de verdade. Mas aquilo também é um jogo. Sei lá, meio bizarro, não tenho nada a adicionar, só fica aí a pulga atrás da orelha. Uma coisa muito interessante sobre visual novels é o quão próximas de livros elas estão. A história é representada majoritariamente por texto, com algumas ilustrações de vez em quando para ajudar na nossa imaginação, muitas vezes com o narrador junto com as falas dos personagens. Isso me lembra muito daqueles livros Escolha Sua Aventura, em que cada decisão te levava para uma página específica, e eu acho provável que algumas pessoas consideram esse tipo de livro um jogo também. Seguindo a mesma estratégia que eu usei no GeoGuessr, de ir tirando elementos até que não seja mais um jogo, o que se torna uma visual novel se tirarmos o fator escolha? Se a história fosse fixa e o jogo fosse só um monte de texto um depois do outro, será que seria um jogo? Desde o começo da ideia de fazer esse vídeo aqui, eu quis muito ir perguntar para as pessoas e ver o que elas acham que é um jogo. Então eu chamei o meu amigo para me ajudar e a gente foi fazer exatamente isso. Perguntar para as pessoas e ver o que elas definem como jogo. Como deu para ver pelas entrevistas, não existe um consenso sobre a definição de jogo. Cada pessoa considera algo diferente como a característica mais prevalente. E todas as definições que foram dadas têm exceções, ou seja, coisas que se encaixam exatamente naquela descrição, mas não são jogos. Vou dar alguns exemplos. Algo com regras e desafiador. Uma competição de quem come mais cachorro-quente tem regras e é desafiadora, mas claramente não é um jogo. Regras e objetivos. Não, o jogo também é definido pelo tipo de movimentação repetitiva que a pessoa vai fazer todo o jogo. Programar, por exemplo, tem regras e um objetivo final, envolvendo um ciclo repetitivo de digitar e resolver problemas, mas não é um jogo. É uma disputa intelectual ou física sobre uma determinada estrutura. Você quer resolver ou quer ganhar. E o Manic não é uma disputa, e não há o que ser resolvido, mas mesmo assim continua sendo um jogo. Depois de toda essa conversa, eu consegui separar jogos em duas categorias, os artísticos e os competitivos. Essas categorias não são completamente separadas, são na verdade como um diagrama de Venn. Alguns são só artísticos, outros só competitivos, mas a maioria tem elementos das duas. Jogos artísticos são atividades interativas que transmitem alguma mensagem, seja ela filosófica, uma história ou um sentimento. Em outras palavras, coisas que nos fazem pensar. Esse tipo de jogo, como qualquer outra forma de arte, é extremamente liberal.
Uma mente criativa o suficiente consegue transformar qualquer assunto ou tema em um jogo, tornando algo que podia ser simplesmente assistido ou examinado em uma experiência completa. A maior dúvida é, o que não pode se tornar um jogo? Já os jogos competitivos são qualquer atividade interativa que avalia as escolhas do jogador, seja isso por meio de uma pontuação, como é nos esportes ou jogos de carta e tabuleiro, ou por um personagem que o jogador controla que tem que chegar até o final da fase. Esses jogos servem como ferramenta para escaparmos do mundo concreto. Eles são, no fundo, apenas um combinado entre os jogadores. Por exemplo, cartas são só pedaços de papel, mas com um pouco de imaginação, combinamos que um 5 é mais fraco que um 2. O que são jogos então? Bem, qualquer coisa que seja, no mínimo, uma dessas duas. Interatividade transforma a arte em experiência, um jogo artístico, enquanto imaginação atribui novos significados às coisas e as transforma em jogos competitivos. Mas vale lembrar que nossos cérebros são máquinas de identificação de padrão. Então o que te faz categorizar algo como jogo logo de cara é a sua aparência, não tem como fugir disso. Porém, o que eu mais aprendi a fazer nesse vídeo é que jogos são mais que sua essência. Eles são uma forma de transformar algo assistível em algo vivível, ou qualquer coisa em uma brincadeira. Por que fazer um quadro de uma montanha se eu posso trazer a montanha à vida? Por que escrever um livro para contar a minha história ou a de uma personagem se eu consigo adicionar uma nova dimensão a ela? E por que ficar preso no mundo real quando eu posso só desligar e jogar um ludo com os meus amigos? Coisas novas sempre podem ser criadas, mesmo dentro de uma categoria. E fixar nas regrinhas imaginárias de o que é e não é algo acaba nos impedindo de soltar nossa criatividade e inventar uma coisa linda e inovadora, como apontado pela criadora de BOK, ou até mesmo de experimentar algo novo por um rótulo que achamos que conhecemos, como evitar a Gris porque não gosta de jogos de plataforma. Em resumo, jogos são uma fusão de arte e competição, uma intersecção de imaginação e interatividade. Eles podem ser uma fuga da realidade ou uma maneira de trazer uma ideia à vida. São uma forma de expressão, uma maneira de experimentar algo de uma perspectiva única. Então, seja sua palavra-chave motivação, expectativa, interação, sempre dê uma chance a jogos inovadores e experimentais. Afinal, a beleza dos jogos reside na sua diversidade e na capacidade de surpreender e te encantar. E quem sabe, talvez você descubra uma nova paixão, ou até veja o mundo sob uma luz diferente.